Olá, bom dia! Seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora 8 horas, 31 minutos, pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar a semana, esse dia bem informados? Pega o cafezinho que chegou a hora de conferir o que aconteceu e quais os assuntos que estão em jogo nesses próximos dias no Brasil e no mundo. Vamos ao nosso cardápio de notícias, conferir os destaques desse 27 de novembro. Trégua entre Israel e Hamas entra no último dia, com 175 pessoas libertadas e pressão por extensão do período. Lula chama Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, cotado ao STF para reunião fora da agenda. Na Índia, a operação para resgatar 41 operários em túnel que desabou completa 15 dias. E falamos também da Avenida Paulista, que tem domingo de manifestação. Apoiadores de Jair Bolsonaro fazem ato em solidariedade após a morte de um dos presos do dia 8 de janeiro. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Nesta segunda-feira, o período de trégua acordado entre Israel e Hamas para a libertação de reféns e entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza entrou no último dia. Mas Estados Unidos, Catar e mediadores internacionais trabalham para prolongar a pausa no conflito. Até a madrugada dessa segunda-feira, o Hamas havia libertado 58 reféns, enquanto Israel soltou 117 palestinos. Neste domingo aconteceu a terceira rodada da troca de reféns do Hamas por prisioneiros palestinos. Entre os libertos está a menina de 4 anos, Abigail Edan, de cidadania norte-americana e israelense, que ficou órfã durante a guerra. A soltura da criança foi comemorada, inclusive, pelo presidente Joe Biden. Vamos ver. O exército israelense anunciou neste domingo que 13 cidadãos libertados pelo Hamas em Gaza retornaram ao país. 12 foram levados para uma base militar, acompanhados por forças especiais, e um foi direto para o hospital. Outros 4 reféns foram libertados fora dos termos da trégua, incluindo um russo israelense, segundo o Hamas, em resposta aos esforços do presidente russo Vladimir Putin. Em troca, os serviços penitenciários de Israel informaram que 39 presos palestinos foram libertados neste domingo. Em Washington, o presidente americano Joe Biden comemorou que entre os estrangeiros soltos pelo Hamas estava uma criança americana. 2 days ago, one of our fellow Americans, Há 2 dias, uma de nossas compatriotas americanas, uma garotinha chamada Abigail, completou 4 anos. Ela passou seu aniversário, esse aniversário pelo menos 50 dias antes, mantida refém pelo Hamas. Hoje ela está livre, e Jill e eu, junto com todos os americanos, estamos orando pelo fato de que ela vai ficar bem. Ela está livre e está em Israel agora. she's free and she's in Israel now. As libertações deste domingo elevam para 39 o número total de israelenses devolvidos dentro do acordo. Com a proporção estabelecida em 3 para 1, agora são 117 palestinos libertos. Uma fonte próxima ao Hamas indicou que o movimento islamista está disposto a prorrogar por mais 2 a 4 dias a atual trégua com Israel em Gaza, que expira na segunda-feira. Palestinos e israelenses envolvidos na troca acordada entre Hamas e Israel puderam voltar para casa neste domingo. Entre as mulheres e menores de 19 anos palestinos libertados está Israa Jabis, que aparece em uma foto frequentemente usada para mostrar o sofrimento dos prisioneiros palestinos. Presa desde 2015 em Israel, a palestina Israa Jabis foi libertada na noite de sábado. Ela fazia parte do grupo de 39 prisioneiros palestinos, todos mulheres e menores de 19 anos, soltos dentro do acordo alcançado por detentos em troca de reféns israelenses capturados pelo Hamas em 7 de outubro. A mulher foi recebida de braços abertos pela família em Jerusalém Oriental, anexada por Israel. Eu tenho vergonha de abraçá-lo, porque ele se tornou um homem. Quando ele me diz mamãe, eu o tenho de volta como uma criança pequena aos meus olhos. Jabis foi condenada a 11 anos de prisão por detonar um recipiente de gás que carregava no porta-malas de seu veículo durante uma blitz em 2015 e feriu um policial. A sua foto com dedos atrofiados e rosto parcialmente queimado em um tribunal israelense é frequentemente usada para mostrar o sofrimento dos prisioneiros palestinos. Na Cisjordânia ocupada, os libertos foram recebidos com festa e cantoria. Na cidade de Belém, Maysoon Al-Jable, outra palestina trocada por Israel, narrou como vinha sendo a rotina na prisão após o início da guerra contra o Hamas. A administração penitenciária instaurou uma política de fome e sede.
A nossa situação não era pior do que a dos prisioneiros de Gaza. Estávamos um pouco melhor, e a política deles na prisão era manter o prisioneiro vivo. A água que bebíamos da torneira era branca por causa do alto teor de cloro. No entanto, quando uma das presas adoeceu, os médicos não nos atenderam, mas apenas as enfermeiras, e o tratamento constante delas para nós era beber água. Também havia muita pouca comida para 80 mulheres prisioneiras. Do outro lado da fronteira, em Israel, pai e filha se reencontraram após quase 2 meses separados. A irlandesa israelense, de 9 anos, foi uma das libertadas pelo Hamas. Imagens que trazem esperança. 3 estudantes universitários palestinos ficaram feridos após um tiroteio no estado americano de Vermont. Segundo a polícia, eles usavam um tradicional lenço palestino preto e branco, o que reforça as suspeitas de que o crime tenha sido motivado pelo ódio. O atirador, que ainda está solto, foi descrito pela polícia como um homem branco com um revólver. Em um comunicado, as autoridades disseram que o agressor descarregou pelo menos 4 munições de pistola e acredita-se que tenha fugido a pé. O incidente ocorreu em meio a altas tensões e violência ocasional nos Estados Unidos, em campi universitários e em outros espaços por causa da guerra entre Israel e Hamas. Segundo a polícia, 2 das vítimas estão estáveis e a terceira sofreu ferimentos muito mais graves, destacando que são 2 cidadãos americanos e um residente legal. Embora não tenha havido confirmação oficial da motivação do atirador, a polícia confirmou que 2 dos jovens vestiam o tradicional lenço palestino preto e branco. E vamos agora de destaque nacional. O presidente Lula chamou o ministro Flávio Dino, cotado ao Supremo Tribunal Federal, para uma reunião fora da agenda. O nome para a Procuradoria-Geral da República é aguardado. Flávio Dino é o nome mais cotado para ser indicado pelo presidente para assumir a vaga no Supremo Tribunal Federal deixada por Rosa Weber, que se aposentou no final de setembro. Lula tem sinalizado a aliados que Dino é o nome ideal para a cadeira. Ele conta com o apoio dos ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Mas o ministro da Justiça enfrenta a forte resistência de uma ala de senadores. Antes de ser nomeado, o nome indicado por Lula terá de passar por uma sabatina, ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo plenário da Casa. No final de outubro, o Senado rejeitou uma indicação feita por Lula para o cargo de Defensor Público Geral Federal. A rejeição, a primeira da história da Defensoria Pública da União, foi tida como um recado para o Planalto. O presidente também disse a ministros do STF que o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, será indicado para comandar a Procuradoria-Geral da República. Bom, o presidente Lula embarca nessa segunda-feira para uma série de agendas no Oriente Médio e também na Alemanha. Em reação ao veto integral do presidente Lula à desoneração da folha de pagamento no Congresso, parlamentares das 2 casas se unem para tentar reverter a decisão. O tema pode entrar em discussão já nesta terça-feira. Entidades representativas dos setores desonerados pressionam para que o veto caia e avaliam que 1 milhão de empregos estão sob o risco após o fim da validade da medida. O presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, defendeu a desoneração. Para Pacheco, o projeto é positivo para o país e a indefinição sobre a prorrogação da medida pode gerar instabilidade e também insegurança jurídica para os setores produtivos. A decisão do governo federal pegou de surpresa até o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Ele acreditava que Lula vetaria apenas o trecho que favorecia pequenos municípios com a diminuição da contribuição previdenciária. A medida não estava prevista no projeto de lei original e entrou no texto durante a discussão na Câmara dos Deputados. Veja a seguir. Operação para resgatar 41 operários em túnel que desabou na Índia completa 15 dias. E mostramos como foi o domingo na Avenida Paulista. Apoiadores de Jair Bolsonaro fazem ato em solidariedade após a morte de um dos presos do dia 8 de janeiro. A gente volta já já, não perca!
Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 42 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos agora com destaque internacional. A máquina de perfuração utilizada para resgatar os 41 homens presos em um túnel na Índia quebrou na noite de sexta-feira ao passar por escombros, pedras e também por metal. A apenas 9 metros dos trabalhadores presos após o desabamento do túnel, a operação foi interrompida. Já são 2 semanas de esforços para resgatar os 41 trabalhadores presos após o desabamento de um túnel na Índia. Neste sábado, restando apenas 9 metros, as equipes que trabalham no local encontraram novamente obstáculos que dificultam a perfuração de uma via para libertá-los. Todos eles estão saudáveis e estamos trabalhando em todas as opções. Só agora uma máquina de corte a plasma foi despachada de Hyderabad e esperamos que desembarque e chegue aqui ainda esta noite. A máquina vai acelerar o trabalho de corte. Também estamos orando a Deus para que os resgatemos o mais rápido possível. Os engenheiros também trabalham há dias para colocar um tubo de aço em 57 metros de terra, concreto e entulho, que mantém os trabalhadores presos desde 12 de novembro. O grupo é mantido em um espaço de 8,5 metros de altura por 2 quilômetros de comprimento. Em um novo desafio, a perfuradora bateu em um emaranhado de barras enterradas em estruturas metálicas e veículos de construção. Do lado de fora do túnel, ambulâncias estão preparadas, assim como um hospital de campanha para receber os 41 homens. Agora a gente fala sobre um tema bastante sensível aqui para São Paulo. Os trabalhadores do metrô, CPTM da Sabesp, além de professores estaduais, prometem realizar uma nova paralisação coletiva nesta terça-feira. A ação é um protesto contra as propostas do governador Tarcísio de Freitas de privatização de empresas e serviços de determinadas áreas, como transporte, água e saneamento. Eles também citam outras causas para a greve, entre elas a demissão de funcionários em razão de protestos. 5 trabalhadores foram demitidos pelo metrô após a paralisação realizada em outubro. Outro motivo apontado são possíveis cortes na área da educação, já que o governo enviou um projeto que prevê a possibilidade de reduzir os gastos obrigatórios em educação de 30% para 25% no estado. No metrô, durante a paralisação, somente as linhas 4 amarela e 5 lilás e as linhas de trem 8 diamante e 9 esmeralda devem continuar funcionando, já que são administradas pela iniciativa privada. E o domingo foi de protestos na Avenida Paulista, onde apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestaram em solidariedade após a morte de um dos presos pelos atos do dia 8 de janeiro durante um banho de sol na cadeia. Eles pediam a saída do Supremo Tribunal Federal do juiz Alexandre de Moraes, que é o relator das ações penais contra os bolsonaristas, acusados de atos antidemocráticos em 8 de janeiro. A manifestação na Avenida Paulista reuniu quase 3.000 pessoas. No dia 8 de janeiro de 2023, milhares de eleitores de Bolsonaro invadiram o Palácio Presidencial, assim como as sedes do Congresso e do STF. Eles destruíram móveis e obras de arte e pediram intervenção militar contra o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Alguns simpatizantes de Bolsonaro foram condenados a duras penas de mais de 10 anos de prisão por acusações que incluem tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro não compareceu ao evento, mas em um vídeo expressou apoio à manifestação de domingo, convocada em defesa do Estado Democrático de Direito e dos direitos humanos. Mudando de assunto, o governo de Santa Catarina informou que desde outubro, 180 cidades catarinenses decretaram situação de emergência ou de calamidade pública por causa dos eventos climáticos. O governador Jorginho Melo enfatizou que essa é uma das piores cheias que Santa Catarina já passou. Por lá, os produtores rurais contabilizam os prejuízos, principalmente nas culturas de soja, milho, trigo e cebola. Prejuízo esse que pode ser bilionário, segundo especialistas. A nossa repórter Michele Veiga traz o relato de uma agricultora. Vamos ver. Aqui em Santa Catarina a gente sabe, que as maiores ocorrências foram na região oeste e meio-oeste. Rio do Sul, inclusive, ia sediar o JASC, que são os Jogos Abertos de Santa Catarina, que envolve adolescentes de todo o estado. E esses jogos foram suspensos na última quinta-feira por decreto do governador do estado, até porque sem condições nenhuma devido a todo o estrago no município. Mas aqui na região sul, a gente teve cidades muito abaladas, principalmente com a passagem de um tornado em Criciúma,
clima em outubro, que abalou uma parte da saúde do município, e em Sombrio, que também abalou a parte da saúde, principalmente o hospital local. Aqui em Criciúma, na região sul, litoral sul, a gente teve um problema muito grande com a agricultura. Eu estou do lado da Ana Mary Fortunato, ela que é Martinello, desculpa, Ana Mary Martinello, ela que é agricultora. Ana, vocês tiveram problema principalmente na colheita do feijão, né? No momento a gente está tendo com o feijão, né? Porque ele já está pronto até para colheita, só que como choveu muito, acabou brotando na vagem, né? Então fica difícil a colheita e depois também para selecionar esses grãos todos dá maior trabalho. A gente também teve uma perda muito grande com os galpão do gado, né? A gente trabalha com gado leiteiro também e arrancou assim praticamente a metade, né? Então tudo isso é custo, né? E então fica difícil. Também fica difícil para a gente ir para a roça, né? Porque as estradas estão sem condições de transitar, né? Por causa das chuvas, para colher a banana, para colher o feijão, enfim, tá difícil. E a agricultura acaba sofrendo num todo, né? Vocês conversam, tem aqui o sistema da agricultura familiar na região. Sim. E tem outros municípios também, e daqui a pouco é inviável não repassar isso para o consumidor, né, Ana? Sim, daí para as hortaliças também. A chuva estraga muito, a gente não está conseguindo plantar, porque chove direto, a gente precisa do sol também para plantar, para germinar as sementes, né? Então isso acaba prejudicando também depois no preço, né? Que tudo aumenta também, né? A verdura não é uma boa qualidade, mas preço lá em cima, né? Então tá certo, obrigado pelas informações. Tá aí, portanto, já na agricultura aqui no estado, a estimativa do governo no primeiro balanço é que já há uma perda aí de 3 bilhões de reais, mas pode chegar ainda no final dos cálculos a 5 bilhões, já que o estado também, além da produção da banana, tem a produção dos suínos, que foi muito atingida, do frango, enfim, muita parte aí da agricultura ainda vai fazer suas contas. De Santa Catarina para a Hit TV, repórter Michele Veiga. Pois é, o tempo é de força e coragem para todos os produtores e também para nós consumidores. Afinal, como a repórter Michele Veiga anunciou, essa conta infelizmente vai chegar. Vamos então ouvir do economista Pierre Souza as expectativas para os impactos das chuvas na economia brasileira. Sobre as chuvas no sul do Brasil, o que a gente tem é uma situação onde realmente tem um problema na safra, né? Ou seja, o plantio é atrasado, a colheita fica prejudicada, a qualidade dos produtos colhidos também diminui. Ou seja, o primeiro prejuízo, claro, é para o produtor, que não tem aquele produto que ele esperava ter para conseguir comercializar, ou seja, o preço que ele consegue vender acaba sendo menor por causa da qualidade inferior do produto, e tem uma escassez desses produtos no mercado, né? Então, tendo uma escassez do produto no mercado, no consumidor final, o que vai acontecer invariavelmente vai ser um acréscimo no preço. A gente já tem visto, inclusive, os impactos agora no preço final, né? Então, primeiro, claro que o impacto é no atacado, ou seja, na relação entre o produtor e o comerciante final, e depois vai, claro, chegar esse acréscimo do preço no consumidor final. Então, infelizmente, que a gente tem, sempre que tem esses casos de chuvas muito maiores que esperado, desses eventos climáticos um pouco mais severos, é que a gente tem uma diminuição da produção, diminuição da qualidade, e o produto que a gente vê lá no final da cadeia acaba tendo um incremento de preço. Então, infelizmente, esse é o cenário que a gente tem em relação a essas chuvas que aconteceram no sul, muito acima do esperado. E olha, a previsão dessa semana traz alertas de tempo instável do sul ao norte do país. A semana se inicia com mais chuvas entre o leste do Amazonas e o oeste e sul do Pará, no Amapá e no oeste do Tocantins. Fortes pancadas também são esperadas em outras regiões, enquanto o sol deve aparecer trazendo aí momentos de estabilidade. A região nordeste, gente, é a única que destoa desse padrão, com tempo predominantemente quente e seco ao longo dos próximos dias. Fortaleza, por exemplo, tem previsão de 32 graus. Paraíba também, 32 graus. Rio Grande do Norte, 34 graus. E Teresina, 37 graus. Temperaturas aí altíssimas, que pedem sim alerta com a saúde. Temos um recadinho do cardiologista Nabil Goraieb sobre o que fazer em dias de muito calor. Vamos ouvi-lo. Dias de muito calor, com temperatura de 30 a 32 graus, as pessoas sofrem diminuição da sua própria pressão arterial.
E aquele que toma remédio para a pressão tem que saber muito bem como está a sua pressão, porque ela pode baixar até a níveis abaixo de 10 por 5, 10 por 6. Então é importante que você controle sua pressão nos dias de calor, que o calor desidrata, faz com que os vasos sanguíneos se dilatem e a pressão baixe. Com isso você pode ter tontura, mal-estar e até quedas, com o risco de você se acidentar. Então é muito importante controlar a pressão. De que maneira? Evitando o calor muito forte, procurar lugares mais frescos, hidratação de no mínimo 2 a 3 litros de água, exatamente para compensar a perda que o calor provoca na gente. Se você não repuser essa água, você pode ter problemas de o corpo não saber diminuir sua própria temperatura e com isso levando a problemas sérios de saúde. Então é importante que você se hidrate, evite o calor intenso, se protegendo desse calor de várias maneiras. E aquele que toma medicação para pressão, controlar muito bem sua pressão. Meça várias vezes durante o dia e converse com o seu médico se você achar importante isso. Pois é, está aí o recadinho do nosso cardiologista, principalmente para as pessoas que têm pressão alta diante aí desse calorão. Essa edição fica por aqui, daquele jeitinho muito especial, com a participação de um telespectador. Roda o VT, produção! Olá, eu sou a Elza, tenho 96 anos, assisto a RIT, é a minha TV preferida, só estou achando falta do programa de esporte. Por que tiraram? Eu acho falta e gosto muito, tá? Fica a dica, tá bom? Obrigada. Ah, que bacana, isso aí, reivindicando aquilo que você quer assistir na TV. Que orgulho, está certíssima, viu? Esporte e saúde é vida. Muito obrigada pelo recado, dona Elza. A sugestão está anotadíssima. Envie você também a sua sugestão, a sua pergunta ou um vídeo simplesmente falando aquilo que você quiser. Esse espaço é seu aqui para o Redação Hit. O ideal é gravar o vídeo, gente, com o celular deitado, porque assim a sua imagem aparece por inteiro, aparece com alta qualidade. Não se esqueça de falar pra gente o seu nome e de que parte desse Brasil você é. E também compartilha com a gente o que você quer ver nesse espaço aqui, sugestão de matéria, de entrevista. Afinal, como eu disse já e reforço, esse espaço também é seu. Atenção ao e-mail, hitnoticias@hittv.com.br. Você também pode enviar pelo Telegram, no número 0 operadora 11 99224 7760. E a gente tem o WhatsApp também, anota aí. 0 operadora 11 2126 6860. Eu quero te conhecer, aguardo então a sua mensagem, o seu vídeo, fique à vontade, o espaço é seu. Muito obrigada pela companhia. Essa edição termina aqui. A gente se encontra à 13h com o balanço da manhã dessa segunda-feira, cheíssima de notícias. Até mais.